essa última vez que eu tive agora, há 3 meses atrás nos Estados Unidos, foi o contato que eu tive com brasileiros, lá e com alguns americanos, mas especialmente brasileiros. Eles foram unânimes em dizer o seguinte: olha, os Estados Unidos já não é mais, já não tem mais aquela expectativa, como alguns brasileiros vinham para cá, iam carregar tijolo para juntar dinheiro para comprar casa no Brasil. Não existe mais isso. Passou muito tempo, depois de 2008 então acabou em geral, né? Mas ainda é um lugar bom para quem quer ficar. Está crescendo com segurança, deve, volta, já é de volta a economia mais autossustentável do planeta. Fato é que a média americana de produtividade e a objetividade americana e o pragmatismo americano de produtividade não tem comparação na Terra inteira. Não tem igual. Em relação a preto no branco e alcançar objetivos, uma vez que se determine quais são esses objetivos, tem muito pouco país com essa capacidade de, apesar de toda a loucura interna, como a gente vê agora na disputa do Partido Republicano, está um verdadeiro zoológico por ali, mas as instituições funcionam tanto e tão bem há tanto tempo, que apesar do potencial zoológico que a política americana tem, o país prossegue, ele tem uma espécie de vida de si mesmo, funcionando ali nas engrenagens. Os juros não aumentaram, né? Não, era a expectativa ao contrário, ontem né? O mundo inteiro olhando para presidente do Federal Reserve e não aumentaram. Ela disse que existia a possibilidade até de baixar mais, para atrair mais investimento para lá. O que é horrível, por exemplo, para nós aqui. Sim. O dólar ontem estava sendo vendido no centro de São Paulo a 4,5. Já imaginou? Então eu tenho esperança de que até o fim do ano esse dólar dê uma baixada para cá mesmo, para um patamar um pouco mais estável aí, em volta dos 3 e pouquinho, Deus permita. Porque fica pesado. Se a diferença, eu vivi muitos anos com a diferença imensa entre o dinheiro brasileiro e o dólar, é uma coisa horrorosa. Você que tem que sustentar pessoas trabalhando em outros lugares, pregando em outros lugares, ou como o nosso caso aqui, que boa parte do que a gente paga na VMV-TV é em dólar. São servidores externos no mundo inteiro. E só vai ficando abismal a diferença. E enquanto isso aqui dentro, ontem se anunciou que a indústria e a produção de automóveis em São Paulo demitiu 250 mil pessoas, de uma paulada só. É muita coisa. De modo que a gente tem que andar com muita calma. O Brasil não está podendo fazer nenhuma extravagância. Não está podendo. Essa discussão toda de impeachment ou não impeachment, para mim, virou uma discussão, neste momento, secundária diante da gravidade do paciente. O paciente está tão grave que não dá para eu discutir o antibiótico. A gente está precisando botar na veia o que chegar e não discutir de que laboratório virá a solução. Desde que seja antibiótico de última geração, é o que esse paciente septicêmico está precisando urgentemente antes que a infecção se generalize legal. Proporcionalmente, desde que você está bem ativo no Ministério, com TV, televisão, dessas crises econômicas, você pegou, era Sarney, logo desde assim, antes, eu peguei a dos militares. Dos militares. Comparativamente, você vê que esse tempo de hoje está mais delicado em relação aos tempos passados? Eu acho que, numa certa medida, está, por causa do complicador da corrupção explícita, putrefata, aparente e em processo de
espremeção, de sarjamento desse pus que ainda nem de longe veio todo para fora. Você pega no corpo, você sente que tem muita massa podre ainda para ser sarjada, exprimida, sabe Deus por quanto tempo. Nesse sentido, eu nunca vi nada igual, nem nos governos militares. Nos governos militares tinha acusação de corrupção. E feita de muitas maneiras, nem sempre era pela mídia. Era a boca pequena, você ouvia as histórias. Era a filha do general que te contava, era cochicho. O filho do coronel, a esposa do almirante. Olha. Dizia, rapaz, ia se aconselhar e te contava. E você ficava sabendo o que estava rolando em muitos lugares. E depois a mídia começou a ter acesso. Só que a mídia fazia daquelas denúncias piada. Era uma maneira de denunciar os militares, era com humor. Eles lidavam melhor com o humor do que, por exemplo, o governo do PT. Os militares lidavam muito bem com o humor. Quase todos eles riam muito daquilo no que os personagens deles eram transformados no processo. Então era uma coisa diferente. Já na era Sarney era uma outra maneira. As inseguranças aconteciam pelo monetarismo, pela realidade de algo que ficou para fora do controle e acionado por um mecanismo de psicologia coletiva poderosa, porque a inflação era real tanto quanto era uma inflação imaginária, especulada, projetada, psicologizada e habitante do inconsciente coletivo nacional. Então era um outro espírito. A gente pode chegar naquele estado quando a contingência econômica, financeira se transforma em cultura e em emulador de uma psicologia coletiva que tira toda a observação prática e objetiva dos dados econômicos, e você passa a lidar apenas com futurologia, com angústia, com uma espécie de síndrome do pânico financeiro. Onde você está sempre prevendo, esperando o pior a qualquer momento, o tempo todo. Aí é bem diferente. Né? Deus nos livre de chegarmos aí. Vem me ver TV, o canal é você.